tarde, colegas. Estou aqui com o Dr. Fernando Bassan, que é mestre em Ciências Médicas e médico do Instituto Nacional de Cardiologia e do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Dr. Bassan, obrigado por estar dispondo do tempo para conversar com a gente. Dr. Bassan, queria conversar com você sobre o seguinte: a gente tem aí uma grande dificuldade na prática médica, na estratificação do risco, tanto a curto quanto a longo prazo, dos pacientes com síndrome coronariana aguda, com infarto. A gente dispõe de diversos métodos, tanto bioquímicos quanto de imagem, para a estratificação desses pacientes. E essa estratificação tem relação direta com a nossa prática e na abordagem desses pacientes. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, a dificuldade que se tem na prática do dia a dia. Isso é um tema extremamente importante e relevante. Os pacientes, quando chegam à sala de emergência com uma síndrome coronariana aguda sem supra, é fundamental que o médico emergencista tenha a capacidade de estabelecer o risco desse paciente. Isso já está mais do que provado, que a definição do risco do paciente vai ter um direcionamento e um impacto direto na escolha da estratégia a ser implementada no tratamento daquele paciente. Então, tipicamente, quanto mais grave for o paciente, mais invasivo nós devemos ser nas nossas condutas. E quanto menos grave esse paciente, mais conservador nós podemos ser, porque o impacto dessas intervenções invasivas, elas vão ter pouco significado em benefício desses pacientes. O grande problema é como fazer isso na prática. O paciente, quando chega, exceto aqueles que chegam com notória instabilidade hemodinâmica, instabilidade clínica, que são inclusive a minoria, você tem que aplicar formas disso. Então, as variáveis que podem ser o eletro de apresentação, a apresentação do linfa de nível segmento ST, o ecocardiograma com a função ventricular, o doente um pouco mais taquicárdico, ainda não estável, mas um pouco mais taquicárdico. Então, você tem uma série de variáveis que podem ser implementadas. Os scores, que já são utilizados há mais de uma década, como o TIMI-RISC e como o GRACE, são fundamentais e são os principais utilizados nesse cenário. Cabe ressaltar que o TIMI-RISC foi estabelecido para uma análise de 14 dias. Então, só se buscava avaliar aquele paciente com 14 dias. E o GRACE um pouco além, de 6 meses. O grande problema nós não podemos nos contentar em simplesmente olhar aquele paciente daqui a 14 dias, daqui a 6 meses. A gente precisa entender como é que esse paciente vai ficar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A população está envelhecendo. Então, você precisa buscar, obviamente, formas de tentar projetar como é que esse paciente vai ficar a longo prazo. E um outro grande problema desses scores é a validação deles. Então, quando a gente pega, por exemplo, a acurácia desses scores nos seus trabalhos iniciais, a gente tenta extrapolar para trabalhos de outros autores, existe uma grande divergência. Então, eles não mantêm a consistência da sua acurácia em outros trabalhos, em outros cenários, em outros perfis de pacientes. Então, aquilo que foi implementado numa população americana, quando você traz para um trabalho eventualmente brasileiro ou europeu, você tem uma grande discrepância. Então, isso é um limitador, porque não necessariamente aquele TIMI-RISC alto daquele paciente que foi calculado, não necessariamente vai se refletir efetivamente naquele número de desfechos que o score inicialmente se aplica. Certo. E Bassan, você apresentou aqui no Congresso um trabalho em que você avaliou o BNP na estratificação inicial desses pacientes com vistas a um prognóstico de longo prazo. Se você comentasse um pouco sobre o trabalho. A gente tentou justamente fazer um olhar então um pouco mais amplo. Então nós queríamos olhar os pacientes com 10 anos de evolução, uma década. Esse é um trabalho inédito no mundo. Nenhum trabalho com o BNP teve essa capacidade de analisar a projeção desses pacientes num cenário de uma década. É muito difícil, obviamente, para o médico que está atuando, pegar uma calculadora e calcular um TIMI-RISC com um GRACE. Então a gente até tentou buscar, será que um BNP dosado na admissão, numa coleta junto com o hemograma, com aquela troponina que vai ser dosada na chegada do paciente, será que somente aquele valor que foi calculado tem a capacidade de demonstrar um valor prognóstico em 10 anos? Isso facilita muito, obviamente, a vida daquele médico, o trabalho dele na emergência, porque a informação chega um pouco mais pronta do que ele ter que fazer cálculos matemáticos. E os nossos resultados são muito consistentes. Esses pacientes, quando tinham um BNP, por exemplo, maior que 100 PG por ml, esses pacientes, 65% deles estavam mortos ao final de uma década. E quando esses pacientes tinham menos do que 100 PGs por ml do BNP, 15% só estavam mortos. Ou seja, existe uma notória diferença de evolução e de prognóstico desses pacientes num segmento de 10 anos. Nós fizemos, inclusive, uma análise, porque nós tínhamos, obviamente, o TIMI-RISC calculado desses pacientes na chegada da emergência, desses pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, na qual se inclui angina instável e infarto sem supra, e o TIMI-RISC não teve essa acurácia em 10 anos. O P não foi significativo nessa análise. Então, nós conseguimos identificar que a simples dosagem do BNP, com um ponto de corte de 100, foi um preditor independente na avaliação desses desfechos em uma década de evolução dos pacientes. E como é que você acha que isso pode eventualmente se refletir na nossa prática do dia a dia ali para quem está na frente? Agora é uma próxima etapa a ser cumprida. Nós temos pequenos
por pequenas evidências de que, identificando o paciente, guiando o paciente pela análise do BNP, nós podemos surtir algum impacto no tratamento. São evidências ainda muito pequenas, ainda não podem ser liberadas na sua prática de uma forma categórica. Mas, obviamente, que se nós temos a capacidade de agora identificar aquele paciente de maior risco, cumpre agora ao médico, né, cumpre agora a nós cardiologistas entender que tenhamos que eventualmente mudar a conduta. Se eu tenho um paciente que se apresentou no hospital como de baixo risco, né, pelo cálculo do time do Grace, mas eventualmente você detectou um BNP mais alterado, você já identificou que esse paciente não é um tão baixo risco quanto parece. Então, talvez esse paciente deva ser tratado de uma forma mais agressiva, de uma forma mais invasiva, buscando metas mais rigorosas, mais estritas, e isso, obviamente, é uma possibilidade, é um questionamento ainda a ser respondido, mas pelo menos nos norteia o seguinte: chegou um paciente na emergência, eu estou atendendo aquele paciente, me parece um paciente de baixo risco, mas ele tem um BNP alto, olhe com olhos diferentes. Esse paciente tem uma mortalidade maior nesse segmento de 10 anos. Então, obrigado, doutor Bassam, por ter podido contribuir com a gente, toda a comunidade aí de cardiologia do Brasil. Grande prazer, grande abraço. Parabéns pelo congresso.